BBT. E quando esta trilha chega no nosso BBT News, você sabe que a semana está começando com dicas, com aquela inspiração para você empreendedor. É o Pulso Empreendedor com Malek Doubles e Vinícius Chaves. Está começando e no oferecimento de Crédito Comim Elo Gestão. Malek e Vinícius, bom dia. Bom dia, Iago, Lucas. Bom dia, Iago, Lucas. É isso aí, sempre nesse clima, nessa vibe legal, e a gente já quer convidar você, nosso ouvinte querido aí, para entrar nesse clima bacana e agora, né, nessa época de festividades, né, Vinícius? Programas especiais, né, Mari? Programas especiais, programas diferentes, reflexões do Pulso Empreendedor também. Tá no ar, então, um programa que quer tirar você da zona de conforto, que quer te motivar, quer que você se desenvolva, que vai trazer informações e notícias sobre o mundo dos negócios e que vai compartilhar com você dicas importantes sobre empreendedorismo. Está no ar o Pulso Empreendedor, a sua coluna semanal de empreendedorismo no BBT News, aqui na Menina FM. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves. E a gente tem falado muito, né, Vinícius, sobre tantos temas do empreendedorismo. A gente fala sobre marketing, sobre gestão financeira, sobre desenvolvimento, meta, planejamento, correr atrás da grana, correr atrás de pessoas. E a gente até comenta que tudo isso é feito por pessoas, né? Sempre são as pessoas que fazem isso. Mas uma reflexão que a gente gostaria de trazer no programa de hoje é justamente esse olhar, mas pro indivíduo, né? Porque muitas vezes a gente tá nessa vida atribulada, nesse dia a dia, nessas funções do trabalho, nessas atividades, estudo, e muitas vezes não se percebe, a gente muitas vezes não olha para dentro de nós. E é comum nessas épocas de final de ano, quando você tem as férias, que você consegue parar um pouquinho, que você reflita, que você trace as tuas metas, os teus objetivos. E para falar então desse assunto, sobre a importância da gente cuidar da gente mesmo enquanto empreendedor, enquanto intraempreendedor, a gente recebe aqui hoje então a Suzana Hall, ela que é psicóloga clínica, e falo com orgulho aqui, é minha mãe. Família no pulso hoje. Família no pulso hoje, né? Fico muito feliz de te receber aqui no programa hoje pra gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu me sinto também muito orgulhosa, muito honrada de estar aqui e poder participar desse programa hoje. E vamos lá. Vamos lá, então. Aí, vai ser bem legal, então. Para iniciar, assim, né, Vinícius? A gente já dentro desse clima, né? A gente tem uma vida agitada, né? A gente fala em empreendedorismo, muitas pessoas já colocam aquela imagem, né? Pessoa que acorda cedo, faz atividade física, aí vai pro seu trabalho, aí depois não tem tempo para almoçar direito, depois já tem outra atividade, à noite já tem uma palestra, um curso ou dá aula, ou já tem um outro emprego, ou já tem uma outra empresa, né? A pessoa tá naquela correria, chega em casa, enfim, uma vida agitada, né? Mas o que a gente tem percebido é que nem sempre as pessoas cuidam delas, né? Então, Suzana, como que você enxerga, né, esse cuidar de si mesmo? O que você tem observado no teu consultório a respeito disso, por exemplo? Isso que você falou é bem verdade, assim, as pessoas ultimamente têm muitas atividades ao longo do dia, da semana, e passam muitas horas fora de casa, chegam tarde, enfim, isso causa uma certa exaustão. Porém, as pessoas estão acreditando que isso que é o certo, que é isso que precisa ser feito, assim, numa coisa automática, de quanto mais atividades, de quanto mais cursos, enfim, né, mais competitiva essa pessoa está. Então, tem muita relação com o momento que nós vivemos também, né, que ser o melhor precisa ser aquele que exerce uma série de atividades e dá conta de tudo. Só que não é uma verdade real, né? E é isso que eu tenho percebido, assim, no consultório. E coloca-se uma carga muito grande em cima do indivíduo também, né? Porque você fala dessa competitividade, como que a pessoa tem quase que uma necessidade. Se ela não fizer tudo isso, ela também vai se sentir culpada, talvez se sentir, vamos dizer assim, inferior. Então ela acredita que precisa fazer tudo isso. Fica um peso muito grande para carregar, né? Exatamente. As expectativas são muito altas em relação ao indivíduo, assim, as expectativas familiares, sociais, e a própria pessoa passa a se cobrar muito em relação a isso. Então, se ela não tiver uma rotina bem puxada, parece que tá ruim, que é insatisfatório, né? E isso ao longo do tempo é que vai mostrar alguns prejuízos, né? No sentido da saúde física, saúde emocional, enfim. Então, a curto prazo, difícil perceber. É isso que eu tenho notado. É isso que você tem notado. E aí entra uma questão também que a gente conversa bastante aqui no Pulso, que é sobre o equilíbrio, né? Eu acho que e a gente comentava também nos bastidores sobre essa questão de você não se modelar muito em
cada um tem uma realidade. Então talvez algumas pessoas tenham mais disponibilidade, estejam no momento de se capacitar mais, de repente ter uma rotina mais intensa. Só que isso eu acho que é importante fazer de forma consciente. Você não pode fazer isso a qualquer custo, né? Acho que tudo que você faz, você tem que abrir mão de algumas coisas. E você tem que saber exatamente daquilo que você está abrindo mão. Muitas vezes você está abrindo mão de passar mais tempo com a família, muitas vezes você está abrindo mão da tua própria saúde, né, do teu bem-estar. Eu acho que isso é uma importância e está muito ligado à clareza, que vem também junto com o propósito, que é um dos temas, né? Na semana passada a gente trouxe os 10 temas mais ouvidos pela nossa audiência aqui no Pulso, e um deles era programas relacionados a propósito. Então, quando você tem um propósito bem claro do que você quer, aonde você quer chegar e o preço que você precisa pagar para aquele propósito, aí você coloca tudo na balança e faz. Mas acho que é muito importante, aí entra, acho que a importância dos profissionais de psicologia, como é o teu caso, né, Suzana, de auxiliar essas pessoas para que elas tenham clareza de, será que é exatamente aquilo que eu tô fazendo tá ligado ao meu propósito, eu vou conseguir chegar, né? Eu ia perguntar exatamente nesse sentido, a respeito desse propósito, assim, você tem notado, as pessoas têm os objetivos claros, têm um propósito, como que você enxerga, assim, de uma forma geral, as pessoas, por exemplo, que você tem contato no consultório? De uma forma geral, assim, tá um pouco padronizado, as expectativas são sempre muito parecidas, assim, de se chegar em algum lugar, mas sem saber exatamente, sem traçar para que lugar você tá indo, ou que lugar é esse. É válido, então, a frase clássica do Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, e as pessoas acabam achando que essa cartilha, esse negócio do materialismo ali, é o caminho? É isso. A gente tem que lembrar que as limitações são individuais e os propósitos também, né? Então as pessoas estão tentando facilitar esse processo no sentido de padronizar. O que a maioria está fazendo, ou o que os bons, né, os que têm altos cargos, enfim, estão fazendo, é o que deve se fazer. Mas não, cada um tem a sua característica, a sua limitação, e o reconhecimento disso é que é importante para traçar essas metas. Inclusive entra um pouco do que o Vinícius falou sobre a modelagem, né? Modelagem é quando você olha uma pessoa e aí você tem ela como modelo e tenta, né, modelar os teus comportamentos, atitudes, né, para chegar naquele local, né? Mas dentro dessa modelagem existe a limitação, como você falou. Acho que dá para citar aquele exemplo que a gente conversava em off ali, né, Vinícius? Por exemplo, um jockey, né? Jockey, aqueles de corrida de cavalo. Um cara de 2 metros de altura dificilmente vai se dar bem como jockey, né? Ele vai ter muita dificuldade. Então, se ele colocar como modelo para ele ser um grande jockey, talvez ele não esteja reconhecendo a sua limitação por ser uma pessoa muito alta, e o contrário também é verdadeiro. Se você pegar um lutador, por exemplo, que tem 1,5 metro de altura, e o sonho dele, a modelagem dele é lutar numa categoria X, que daqui a pouco ele não vai atingir o peso porque a altura dele não permite, né? O organismo não permite, né? Seria isso, exatamente, reconhecer as limitações? Isso. E o interessante é que isso causa muita frustração, porque a pessoa segue algum tempo, né, tentando alcançar isso. Então, aí surge quadro de ansiedade, depressão, né, pela frustração constante, assim. E sabe que, falando de empreendedorismo, eu percebo muito isso, muito empreendedor frustrado, muito empreendedor insatisfeito, muitas vezes nervoso, ansioso também, por querer alcançar alguma coisa que muitas vezes nem sabe exatamente o que é, né? Então é realmente algo preocupante, assim, e eu acho que aí entra outra questão que o Vinícius queria falar, né? Na verdade, eu acho que um ponto que preocupa um pouco é essa questão de as pessoas quererem buscar, né, uma referência. E aí uma pergunta, né, para profissional de psicologia: que exercícios, né, falando não no sentido de exercício físico, mas o que a pessoa pode fazer para encontrar o seu propósito, para ela parar de olhar para as outras pessoas e tentar copiar, né? O que eu posso fazer para buscar a minha essência e entender, né, para qual caminho eu devo seguir? Muita reflexão é necessária nesse sentido, assim, um contato maior consigo mesmo, observar-se, né, no dia a dia, quais são as preferências, o que costuma fazer, mas principalmente autoconhecimento, de percepção de si, né? O que importa para mim, do que eu verdadeiramente gosto, porque entra de novo essa questão do modelo, né? Então, o modelo muitas vezes não combina com as tuas características certo. pessoais. E esse autoconhecimento, ele me parece que ele vai vir justamente
de você, primeiro, ter um tempo para refletir, para pensar, mas também de você buscar uma orientação, porque a gente cita isso aqui no Pulso sempre, de buscar os especialistas, né? Então, eu quero pensar na gestão financeira da minha empresa, mas eu não entendo tanto assim de finanças, e aí eu tiro um tempo para pensar, mas eu também não vou conseguir chegar muito longe, porque eu não tenho um conhecimento limitado sobre aquilo no momento, né? E aí, pensando em vida pessoal, em propósito, em se conhecer, eu acredito que também seja válido, né, essa linha de pensamento, de buscar uma orientação, de buscar alguém e de ter tempo também dedicado a isso, né? Como que você enxerga essa questão? Recentemente existem mais pessoas procurando, né, o profissional, o terapeuta, enfim, para orientação, para conhecer-se melhor, ou sente que alguma coisa não está indo bem e preventivamente vai buscar. Mas algum tempo atrás, e em geral ainda acontece quando há uma urgência. Então a pessoa primeiro tem que tratar esse momento, né, que é urgente, para então na sequência conseguir esse tipo de objetivo, assim, de se encontrar e de estabelecer metas, né? A gente acaba percebendo que o paradigma se repete em vários atos na sociedade, né? Então, é aquela coisa de só buscar ajuda quando precisa, né? Então, na vida pessoal é assim, na empresa é assim, na medicina é assim, a pessoa já tá doente, quando o sintoma já apareceu, ela não age preventivamente, né? E acaba se repetindo também, também dessa forma. Mas quando você fala de pessoas mais conscientes que já começam a antecipar isso, eu também acho bacana. E é justamente isso que a gente quer trazer no programa de hoje. Para você que está nos ouvindo, eu sou Malek Doubles. E eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso Empreendedor hoje, especial, com a doutora, psicóloga Suzana Hall, justamente para falar um pouquinho sobre a importância do empreendedor olhar para si, essa reflexão. E justamente no final de ano, que a gente fica um pouco mais emotivo, mais aberto também a olhar para nossa família, para os amigos, para nós, né? A gente acaba percebendo um pouquinho mais, entrando em contato, e o Pulso quer trazer justamente isso para você hoje, que você possa entrar em contato com você. E é importante também reconhecer as fases da vida que a gente tá, né? Então eu queria te perguntar um pouco a respeito disso, como que você enxerga também essa percepção de fase de vida, porque nem sempre aquela rotina ou as escolhas que eu fiz, elas vão perdurar, elas podem ser momentâneas também, né? Isso tem relação com o momento de vida, né? O que você tá falando. Então tem alguns momentos onde é necessário uma rotina bem puxada, enfim, mas quando isso é uma fase, um período, ok. A importância é que a pessoa vai reconhecendo a questão até de idade, né? De momento, a gente não está falando a questão de família também, mas o quanto é importante, né? Observar a família que construiu, enfim, porque isso também é no sentido positivo de crescimento pessoal, né? Mas a própria questão, então, de fases em relação à sua família, ao seu trabalho, amigos. Quando você fala família e amigos, você acha que as pessoas ficaram um pouco egoístas? Porque eu vejo às vezes o empreendedor nessa rotina atribulada, nessas escolhas, como se a vida dele fosse mais importante do que tudo que está a seu redor, muitas vezes não considera aquelas pessoas que estão próximas, né? Família, amigos, muitas vezes não fala sobre os seus planos, muitas vezes não consulta, toma as decisões também por conta própria. Então, você acha que as pessoas ficaram um pouco individualistas, egoístas? Acredito assim? Que sim, mas não poderia dizer egoísta, porque vamos dizer que ela é levada a agir dessa forma. Certo. Então não é muito consciente, assim, que está deixando de lado a família, o filhos, ou até com amigos, relação com amigos. É que é levado a isso, né? Acaba que a rotina, que o seu comportamento se transforma em algo assim, né? De novo, a longo prazo, é que a pessoa vai perceber o quanto se distanciou, né? Por alguma razão. E aí você fala, Suzana, dessa questão, eu já jogo uma pergunta na mesa aqui para você, mas pro Malek também, pra gente discutir aqui, né? Você falou muito sobre essa questão de ser levada a alguma coisa, a gente comentou mais um pouquinho antes ali sobre a questão da modelagem, de você olhar as pessoas e querer ser igual a elas, mas como que a gente faz, né, para sair desse status de a gente ficar seguindo as pessoas e deixar que a vida nos leve, né? A famosa tem a síndrome de Zeca Pagodinho, né? Deixar a vida me levar, né? E você ter mais protagonismo na sua própria vida, tomar suas decisões. Eu acho que daí entra também essa questão de conversar com a família, mas eu acho que qual que é o insight, né? Como que a gente faz para conseguir chegar no ponto assim, para peraí que eu tô deixando que a situação me leve e eu não tô assumindo o protagonismo da minha própria vida, que aí
consequentemente você consegue ter mais poder de decisão e tomar protagonismo em outros papéis também. Mas acho que o primeiro é o de si mesmo, né? Como fazer para se identificar e conseguir assumir o controle, né? Assumir a rédea do seu próprio ser aí nessa jornada. Boa pergunta. É difícil, inclusive, porque algumas pessoas têm facilidade em fazer isso, de se questionar. São pessoas naturalmente mais reflexivas. Então, essas pessoas podem reconhecer, né, preventivamente, enfim, e fazer seus movimentos para alterar a rotina do dia. Algumas pessoas não, elas vão procurar isso quando sentem necessidade, quando alguma coisa acontece, uma coisa ruim, geralmente. Algum distúrbio na vida, né? Que faz a pessoa parar e fazer a reflexão, então, e refletir a respeito do que está acontecendo. E na minha prática, acaba que a realidade maior é quando a pessoa tem necessidade de alterar o rumo das coisas. Tem a importância de fazer esse trabalho constante, né? Esse trabalho preventivo de repente estar conversando com profissionais da área de psicologia e afins também para se cuidar, né? Perfeito, eu posso até citar o meu caso pessoal. Eu passei por um momento difícil esse ano, né? De relacionamento, de vida pessoal, e aí fui buscar ajuda, né? Busquei a ajuda de uma psicóloga, não posso buscar a minha mãe. Busquei uma profissional então que me ajuda, a doutora Sueli também, fez um trabalho fantástico também, tem me ajudado muito, e nesse sentido eu acabei percebendo a importância de olhar para mim em outros aspectos também. E aí também pude perceber que mesmo eu achando que eu cuidava de mim, de fato eu não cuidava. Existe muito isso, né? Da pessoa achar que cuida de si, achar que tá cuidando e não cuida, né? E aí eu penso assim na questão mais importante talvez para mim da pergunta do Vinícius é o autoconhecimento. É a pessoa se conhecer mesmo. Aí eu acho que a gente consegue exercer com plenitude o nosso melhor, encontrar o nosso propósito, porque como a gente para pouco para pensar, pouco para refletir sobre quem nós somos, aonde nós queremos chegar, eu acabo agindo muitas vezes pelo sistema vigente. E aí entra aquilo que a Suzana falou, né? De você buscar esses modelos, meio que, vamos dizer assim, vai com rebanho, né? Vai naquela atitude, piloto automático, vai fazendo. E a mídia tem um papel nesse sentido, que é apresentar aquilo que é do momento, a moda. Certo. Né? A tendência das pessoas é seguir esse modelo mesmo, que está sendo apresentado. Então, isso claro que é saudável, mas tem pessoas que fazem academia, por exemplo, porque é preciso fazer academia, porque as pessoas estão fazendo academia, não porque gosta, porque tem prazer, tem satisfação. E às vezes, para a saúde dessa pessoa, uma boa caminhada diária é o suficiente. Sabe onde que eu percebo um pouco isso? Às vezes a pessoa posta na rede social assim, ó, tá pago. Fez atividade física e coloca tá pago. Mas como assim tá pago? Pra que você tá? É um custo então pra você? Não é um prazer pra você fazer aquilo? Eu, por exemplo, saio pra correr e eu adoro correr. Eu fico feliz, eu gosto eu curto aquilo. Então eu não vou correr pros outros e não vou correr pra pagar nada pra ninguém. Eu vou correr porque eu gosto, porque me faz bem, né? Mas eu acho que tem um pouco disso, né? De se reconhecer também, né? O que é prazeroso pra você? Como eu falei, a saúde emocional, ela pode ser muito simples de se alcançar. A caminhada diária, o tempo para se pensar, ou estar com a família, fazer uma atividade com amigos. Para algumas pessoas a questão também, desculpa te interromper, de ter uma religião, né? De fazer uma meditação, de estar em contato na questão da espiritualidade também acho que é importante. Eu ia citar inclusive trabalho voluntário. Sim. Que é algo extremamente satisfatório, né? E que colabora para a saúde emocional. E nos traz uma perspectiva diferente fora desse paradigma vigente, né? Eu acredito que a grande questão que cerca tudo que a gente está falando é o paradigma do materialismo, né? Onde as pessoas só estão enxergando o mundo material aqui, então o trabalho, a rotina, o que a mídia está vendendo, que é a moda do momento, fazendo as coisas como se aquilo fosse um modelo, como se aquilo fosse, e não estão buscando o autoconhecimento, olhar para si. Mas por outro lado também vejo, como você falou, cada vez mais pessoas percebendo isso, cada vez mais pessoas agindo de forma preventiva nas suas vidas, né? Cuidando da sua saúde mental, física e da questão espiritual também. E eu acho que esse é o recado importante que o Pulso quer transmitir hoje. A importância de que tudo que a gente fala, nesse clima, nessa vibe do Pulso, tal, com trilha, e a gente quer trazer esse negócio para você, para te motivar, mas que isso não seja uma obrigação, que isso não seja um peso, que isso não seja... se sinta incomodado, não se sinta incomodado no sentido de que é um modelo, eu tenho que fazer como aquele convidado que o Malek e o Vinícius trouxeram no Pulso Empreendedor. Não é isso, né? A gente traz algumas referências sobre determinados assuntos, né? E isso
tudo vai construir de repente um banco de dados, de informações, para que você possa tomar as suas decisões também, aprender, compartilhar conosco as suas vivências também, mas a grande questão é que não pode ser um peso, não pode ser assim, eu tenho que ser um mega empreendedor. Não sei, ninguém tem que ser nada, né? Então, aí vem a mídia de novo numa outra perspectiva. Né? Nessa outra perspectiva de reflexão, de entrar em contato consigo, de não ter nenhum modelo, né? Eu não preciso ser nada além daquilo que eu gosto de ser. Né? E de experimentar também, né? Eu acho que, como você comentou da questão de mídia, a gente falou sobre mídia, exercício, sobre espiritualidade, a questão de buscar especialistas. Se a gente for pegar tudo isso e jogar num caldeirão, né, você tem que pegar pitadas de um pouquinho de cada coisa, né? E também não ficar só numa questão. O que eu quero dizer com isso? Não fica o dia inteiro na mídia, né? Não fica o dia inteiro fazendo exercício, não fica o dia inteiro trabalhando. Escalone, faça divisões ali de um pouco de cada coisa, experimente, né, novas experiências. Daqui a pouco, se você ainda também não sabe exatamente o que você quer da vida, ou o que você gosta, isso é super normal, né? Não é todo mundo que consegue já se autoconhecer. Experimente, faça experiências, vá testando exercícios não só físicos, né, mas de diversas, até mesmo profissões na empresa, enfim, mas se permita não operar como os outros operam e também não acatar tudo aquilo todas as opiniões alheias, né? Acho que é mais nesse sentido também de você poder ter a liberdade de escolher, de testar, de errar, voltar atrás, né, Mari? É isso aí. E encontrar o equilíbrio, né? O seu equilíbrio. Com certeza. Individual. E a gente falou muito sobre reflexão, sobre pensar, sobre, enfim, modelar, né? Ou não modelar, mas tem uma questão importante também que é o sentir, né? A questão de sentir, né? As emoções, né? Os sentimentos de cada um, e me parece que é um tabu falar sobre isso. Inclusive, eu citei, né, que eu vou à psicóloga, né, e pretendo continuar por muito tempo, porque percebo um crescimento, uma evolução, um aprendizado que eu não teria de outra forma, né? Não conseguiria alcançar aquilo de forma nenhuma. Não adianta eu querer achar que não, mas eu paro em casa e fico refletindo. É diferente, não tem como comparar. Tem uma profissional, uma pessoa me dando um suporte especializada, né, consegue conduzir a coisa, e eu acabo aprendendo muito com isso, né? Você acha que existe um tabu em falar sobre sentimento, que existe um tabu em a pessoa também reconhecer a necessidade ou buscar um profissional, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, alguma coisa assim? Sim, ainda existe. Diminuiu consideravelmente, mas ainda existe. Porque você tem que encarar tantas emoções boas quanto as que causam, né, frustração, ou que é muito difícil de olhar para dentro de você e perceber que você tem limites, que você cometeu alguns erros, enfim, deslizou. E as pessoas tentam mesmo não olhar para esse lado, não encarar o lado negro. Mascarar isso, assim. O sentimento é o lado ruim, é negro, não vamos falar nisso, deixa quieto lá. Vamos trabalhar, vamos fazer academia, vamos negócio aqui que eu tô muito ocupado agora para pensar nessas coisas. Não quero sentir, né? E não sentindo, a gente tem dificuldade de ser a gente mesmo. E não sendo a gente mesmo, não buscando autoconhecimento, é muito difícil encontrar uma plenitude. Às vezes eu vejo esses caras, tipo Bill Gates, Steve Jobs, essas referências, e grandes empresários, pessoas de sucesso, que muitas vezes têm um sucesso, uma plenitude, são empreendedores, às vezes de trabalho voluntário também, voluntários, pessoas que fazem caridade, e eu vejo que a grande realização, a plenitude dessas pessoas vendo elas se conhecerem e serem autênticas, né? E isso tem a ver com olhar sentimento, tem a ver com olhar emoção também. Tem. Né? Se aceitar, e tem uma questão de humildade nesse sentido também, né? Porque a humildade propõe que você consiga enxergar tanto, né, essa parte negativa sua quanto a positiva e aceitar isso, trabalhar com isso. Então Pode concluir. Não, então eu percebo que essa característica é importante. É importante, né? Se a gente for pegar o link dos programas, vamos dizer assim, comuns do Pulso, a gente sempre fala da empresa. Então, assim, ó, se você só quer focar na empresa e tá escutando o Pulso porque você tá pensando no empreender, eu vou te dar um recado hoje. Se você não cuidar de você, da tua espiritualidade, do teu mental, os teus comportamentos, pensamentos, atitudes vão refletir no teu modo de agir e a tua empresa não vai dar certo, você não vai chegar lá se você não cuidar primeiro da coisa mais importante que você tem, que é você mesmo, né? Então, essa eu acho que... Concordo 100%. Então, o que o Pulso está dizendo?
pode empreenda, mas nunca se esqueça de você mesmo, né? Do seu eu e da sua saúde, de você de se cuidar, de dar uma pausa, de enfim, refletir. E não tem empresa que pague a tua vida, a tua família e as coisas pessoais, né? As suas realizações pessoais. E por que você faz o que você faz, né? Por que você faz? Qual o motivo? Qual a razão, né? Tanta correria, tanto trabalho. Se você não parou para pensar ainda, use esse final de ano, então, que você vai estar possivelmente perto dos amigos, da família, das pessoas que você ama. Use esse momento para refletir também por que você está fazendo tudo isso. De repente é o momento de você fazer escolhas, de você olhar para você também e se encontrar um pouco mais nesse processo de empreender e de repente decidir se é isso mesmo que você quer, claro, com orientação, com ajuda, com calma, sem pressão. Tem que ser algo leve, tem que ser natural, tem que ser espontâneo, tem que ser uma coisa que você viva, né, de forma, vamos dizer assim, sutil, né? Tem que ser algo natural, né? Sim. Então acho que esse é o recado. Queria então deixar aberto aí pra Suzana, se você quiser fazer os teus agradecimentos ou algum comentário, alguma coisa que a gente esqueceu de comentar, fica à vontade. Eu quero só agradecer a minha presença aqui. Me sinto assim muito feliz de estar com meu filho. Legal. Essa entrevista também. E me coloco à disposição também. Muito obrigado. Suzana, muito obrigado pela presença, então. Obrigado, Malik, né, por nos trazer a sua mãe, que é uma baita profissional também. Deixar um recado para nossa audiência aí, né, que nos acompanha aí, desejar, na semana que vem a gente vai ter mais o último pulso de 2019. Voltamos em 2020 já como Rádio Mix. E parabenizar também o Malik aqui, que na semana passada assumiu a presidência do CEGESC aí também. Eu gostaria de deixar público aqui o meu reconhecimento e o meu orgulho em saber que meu amigo e sócio também está representando Lages e Santa Catarina aí no Movimento Nacional de Jovens Empreendedores. Verdade, estou muito honrado de presidir o Conselho Estadual de Jovens Empreendedores de Santa Catarina, uma honra muito grande. Obrigado, Vinícius, obrigado a todo mundo que confiou nesse trabalho, e a gente espera aí, enquanto jovem empreendedor, contribuir muito também nesse processo. A gente aprendeu muito, tem muito a contribuir. Para finalizar, eu quero agradecer você, Vinícius, e agradecer especialmente você, mãe. Dizer assim que eu estou muito orgulhoso e estou emocionado de fazer um programa ao teu lado e que fiquei muito feliz com tudo que você falou, te admiro muito e te amo muito. Obrigado por você estar aqui hoje com a gente, tá? Que coisa linda. Você também. Uma boa semana. Valeu. Esse foi especial, enquanto o Lucas ajusta o microfone aqui. Parabéns, Malik, pela família linda que você tem. Legal, show de bola. Semana começando sempre com dicas e inspiração para você, empreendedor. É o Pulso Empreendedor com Malik Doubles e Vinícius Chaves, todas as segundas-feiras aqui no BBT News. Você começa o dia bem informado. BBT. Vamos aumentar.